Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, este é o nosso Sala de Imprensa. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu estou trazendo para uma conversa uma convidada que já é íntima dos baianos, porque durante muitos anos ela esteve nas nossas casas diariamente, trazendo as principais notícias ou de manhã cedinho, ou na hora do almoço, ou no final do dia, sempre com muita simpatia e profissionalismo. Com certeza você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora na Rádio Câmara conhece Silvana Freire. Que bom, Silvana, receber você aqui hoje. Vai ser um prazer conversar com você. Olá, Isabela. Olá a todos. Que prazer. Já agradeço desde já o convite. É sempre muito bom dividir, né, um pouquinho do meu conhecimento, da vivência com comunicação, com quem também é da área, né? Então, obrigada por esse convite. Um alô para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada. Acho que esse bate-papo vai ser maravilhoso. E eu sei que Silvana dispensa apresentações, mas eu vou fazer um breve resuminho do currículo dela só para a gente refrescar a memória. Silvana é jornalista e influenciadora digital. Ela já trabalhou como editora e produtora na Record Bahia. Durante 8 anos foi apresentadora e editora da TV Bahia. Foi vídeo-repórter da CNN Brasil, onde atuou como correspondente em Salvador. E, por último, ela apresentou o Bom Dia Bahia, um telejornal matinal da TV Aratu, no SBT. Não é isso, Silvana? Isso mesmo. Eu queria que você começasse falando pra gente um pouco como é que você entrou no jornalismo, como é que você decidiu que seria jornalista, como foi essa decisão, né? Minha mãe. Foi, porque eu não tinha essa certeza, não. Sim. Eu sabia que eu queria algo na área de comunicação, né? Comunicação sempre foi algo que me movimentou, né? A forma de me comunicar, de querer sempre estar perto das pessoas, desde pequenininha. E viajava, estava no hotel, eu conhecia o hotel inteiro, conversava com todo mundo, sabia de tudo. Tinha aquele negocinho karaokê na minha época, entrevistava, né? Até procurei essas fitas, infelizmente nunca achei. Mas assim, já tinha esse contato, essa coisa de ser comunicativa. E aí, quando eu fui fazer vestibular, coloquei relações públicas em uma faculdade, coloquei publicidade e propaganda em outra, e jornalismo em outra, ali dentro da área de comunicação. Começou primeiro o jornalismo, um mês antes exatamente da outra que começaria publicidade e propaganda. Sim. Nesse primeiro mês, era um mês certinho, nesse primeiro mês eu me apaixonei, comecei já a estagiar dentro da faculdade, era uma rádio da faculdade, na época com Raquel Porto Alegre, uma querida, hoje está em Brasília. E dali eu já fui pra TV e aí já fui pegando um gosto mesmo, né? E falei, aqui mesmo, tô no lugar certo. Porque você sabe que no primeiro semestre muita gente acaba desistindo, né? A turma começa cheia e depois... E você deu muita sorte, porque você arranjou um estágio logo no primeiro mês. Sim, sim. Porque é muito difícil isso acontecer, né? Sim. A gente não tem experiência nenhuma ainda, não sabe nada. E aí você já foi pra TV dali, desse estágio de dentro da faculdade? Como é que foi que você ingressou na TV? Então, foi sorte mesmo, né? Aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Eu fui da Unijorge e, na época, eu fazia jornalismo. Ricardo Luzbel, que era o gerente de jornalismo da Record, ele fazia marketing lá, administração com marketing, cursava lá. E aí teve um evento no auditório, e enfim, eu lembro que eles precisavam, no dia que alguém apresentasse, conduzisse isso, eu fui e me coloquei para estar apresentando e acabei conversando com ele. E ele disse que tinha uma vaga na Record, mas que era uma vaga assim, bem digamos, inicial, né? É basicamente atender telefone, anotar a agenda, que era no programa de Varela na época. Sim. E aí eu entrei exatamente assim, falei, não, tudo bem, tudo certo. Aí eu ia pra portaria, ouvia as pessoas, né? Tinha aquela coisa, acho que era o Pátio do Povo. Sim. E a gente ouvia ali, anotava tudo num caderno, depois passava tudo pra Varela, o que tinha, o que ia render, o que não ia render, quem entrava, quem não entrava. Essa seleção passava por ele, por quem fechava o jornal. Comecei assim... Lá depois fiquei com ele como produtor, assistente de produção no estúdio, que ficava com fone, porque ele não usava ponto, então o assistente de produção que ficava com fone passava para ele. Depois fiquei no Twitter, né? Então foi assim o meu início nessa época na Record, que pouca gente sabe, porque não foi vídeo, né? Eu não fazia vídeo, era produção, assistente de produção, e aí depois fui para a parte de edição também, aí fui para uma TV em Lauro de Freitas, que era canal fechado, onde eu comecei a fazer vídeo. Sim. É que bom que você começou logo cedo assim, e na produção é bom porque a gente já conhece um pouco dos bastidores, para quando a gente vai para frente das câmeras, a gente já tem uma noção de como a coisa funciona, né? Agora, quando a gente está na TV, Silvana, a televisão, ela tem o poder de nos aproximar de uma forma muito intensa das pessoas, né? E você ficou anos a fio, né, apresentando um telejornal diário, e assim, isso cria um vínculo com as pessoas, né? Como é que você lida com essa questão da intimidade que as pessoas têm com você? E você nem conhece as pessoas, mas elas têm essa intimidade. Foi difícil para você se adaptar com isso? Como é?
Não, eu gosto. Eu gosto quando as pessoas chegam para falar comigo e dizer que acompanha. E assim, é impressionante isso que você falou da força que tem um telejornal diário, sabe, Isabela? Porque foram anos ali na TV Bahia, por exemplo, né? 8 anos. E é uma marca muito forte. Então, ainda hoje eu encontro pessoas que me perguntam que fazem essa referência da TV Bahia. Mesmo depois eu tendo ido para o Nacional com a CNN, depois o tempo na TV Aratu, né? Que foi, também tive uma passagem lá logo no começo da carreira. Então, assim, cria essa relação de proximidade com as pessoas. Eu tive em Aracaju recentemente, no São Pedro, estive lá e eu encontrava uma pessoa, até brinquei no meu Instagram, falei assim, encontrei mais gente de Salvador do que em Salvador. Claro que não, né? Mas assim, das pessoas que vinham falar comigo e fazer essa referência, poxa, eu te acompanhava e agora? Você tá onde? Então é bacana criar isso e trazer isso, quando a gente começou com essa coisa da rede social também, é algo que aproxima, porque a pessoa vai além do que ela vê ali apresentando no jornal. É muito bom que hoje também a gente já não apresenta o jornal de uma forma tão dura. Tão engessada. Tão engessada, exatamente. Então as pessoas já conhecem mais quem é quem, já sabe que tem cachorro, que tem filho, já conhece um pouco da família. E tem um lado ruim, você acha, essa fama? A exposição, assim, não sei se teria um lado ruim. Acho que talvez hoje, não exatamente pela TV, mas talvez pela internet do julgamento. A gente sempre tem um julgamento na internet. Então, assim, isso é uma linha muito, assim, muito justa, porque sempre há esse julgamento. E, por exemplo, com a maternidade, você também é mãe. Cada mãe lida com isso de uma forma. E eu não posso condenar uma mãe que lide de uma forma diferente de mim, sabe? E hoje na internet a gente tem muito isso. Mas, assim, graças a Deus, as pessoas que me acompanham são muito bacanas, porque estão sempre me apoiando e caminhando junto comigo. Raramente tem um comentário, uma coisa assim que vá me desconcertar, né? Ou situações assim, você falou, eu fiquei tentando lembrar se teve alguma situação, algum dia que me incomodou alguém vir falar, né? Mas não, realmente não teve. Teve uma situação até engraçada recentemente, que foi inclusive em Aracaju, que eu tava num lugar assim do turista, o centro do turista, tava bem barulho, e aí eu tava com meus pais, e Marina, e música, e ela tava meio agoniada, querendo dormir, e querendo mamar, e querendo dormir, aquela agonia, e não tomava sopa, e aí eu catei ela, falei, não, peraí, eu vou, aí saí um pouquinho do restaurante, tinha um corredorzinho, passava um vento, assim, tava ótimo, e aí sentei com ela, tinha um banquinho, sentei, botei ela no peito, falei, ufa, aqui tá mais tranquilo, e aquele ventinho, eu ela ali, no peito, eu falei, ai, vai dormir, e aí eu tava, daqui a pouco passou uma pessoa, aí eu olhou assim, voltou, quando voltou, você é Silvana Freire? Eu falei, ai, meu Deus. Acordou a menina. Aí eu eu acho que ela ficou sem entender, assim, num banco, no meio do nada, né? Aí chamou a filha, falou, é ela mesma. Ela falou, oi, tudo. Ai, Marina. Eu falei, Acordou a menina, mas foi tudo bem, foi tudo bem. Então, assim, tem essas situações, mas eu acho sempre muito bom. E acho que isso é resultado da forma que a gente lida com o público, né? Que bom que eu consigo me aproximar, né? Que bom que as pessoas têm coragem de vir, de falar. Isso é muito bom. Que bom que é de uma forma respeitosa, né? Sim, sim, sempre, sempre. Que bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente está trabalhando com telejornalismo diário, tem uma rotinazinha que não é nada glamurosa, né? Que as pessoas acham que a televisão é, assim, só um mundo de alegria e de fantasia, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado difícil de você estar todo dia ali na tela, tendo que trabalhar com aquela notícia quente da hora. Sim. O que para você é mais difícil mesmo, mais pesado? Como é isso? Hoje, eu te diria que é a rotina que a TV exige, de trabalhar final de semana, de trabalhar feriado, de estar ali sempre muito disponível, e os assuntos, porque nem sempre a gente fala de coisa boa. E hoje, isso tem um peso para mim muito maior. Qualquer assunto que seja relacionado à maternidade, para mim, tem um peso muito maior, não tem como ser diferente. Então, assim, ontem eu falava isso, inclusive com uma colega que é produtora na TV Aratu, ela postou um caso que teve uma grande repercussão essa semana envolvendo uma criança, e eu falei assim, nossa, nessa hora eu agradeci por não estar num telejornal tendo que falar sobre isso, porque é muito doloroso. Então, lidar com isso, lidar com algumas coisas, é muito difícil você fazer aquilo ali e, tá tudo certo, e vou voltar para minha casa. Nem sempre, a gente muitas vezes carrega aquilo mesmo. É difícil e por isso que o ambiente de redação muitas vezes é estressante, porque você está o tempo inteiro lidando com a notícia, lidando com a audiência, chegando de madrugada. Então, são muitas coisas que envolvem esse ambiente e tudo isso, mas é uma paixão. Não tem como negar. E você falou aí, chegando de madrugada, como era pra você essa coisa de ter que acordar cedo? Porque você fazia o jornal da TV Aratu era muito cedo, né? Muito cedo, sim. Então você tinha que sair de madrugada. E isso exigia o quê? Você dormir cedo, enfim, toda uma adaptação. Uma logística. Como era isso pra você? Com filha pequena e tudo. Pois é, foi um grande desafio. Quando me convidaram, era às 7 da manhã. Inclusive, o convite
falou assim, Sil, veio de uma pessoa querida, que é Glauber Matheus, que é hoje gerente lá, e meu amigo, pessoal, e ele falou, Sil, você não vai precisar acordar tão cedo, não é aquela madrugada do Jornal da Manhã, não. É 7. Eu falei, ai, meu Deus, tá, vamos ver. E aí fomos negociamos, que eu tava na CNN na época, Marina tava completando 4 meses, ela completou 4 meses no sábado, e eu ainda teria 1 mês de férias na CNN. E aí conversei com eles, a gente desfez o contrato, que eu ainda tinha um tempo vigente ainda de contrato, e resolvi aceitar essa proposta, baseada neste horário, né? E só que eu moro em Lauro de Freitas, então é longe. E aí, claro, passou o primeiro ponto, conversar com meu marido, com o Sheldon, que é um pai muito atuante, muito presente, graças a Deus, e a gente compartilha mesmo. Como é que vai ser? Vai dar para segurar? Vai. Então pode ir. E aí eu saía de madrugada, nesse horário ali no começo era 5 da manhã, né? Chegava lá 5h30, mais ou menos 5h40, para o jornal 7. Depois fui chegando mais cedo. Então, assim, chegava 6, né? Já tinha aquela logística ali. Porque como o jornal também era curto, o tempo para ler o jornal também era mais rápido. O jornal mais curto, não era um jornal de 2 horas. Sim. Então, você tinha um tempo menor também para exigir essa preparação. E aí eu saía nesse horário, ela ficava com o pai, ele dava a mamadeira, deixava, primeiro era aquela coisa da ordenha, depois de 1 mês que eu estava trabalhando, ela perdeu peso, foi horrível, né? A gente já pega aquela culpa, porque eu não queria inserir fórmula, mas eu não tinha tanto leite. E aí a gente começou a revezar. Eu deixava o meu leite e dava uma mamadeirinha de fórmula, que era o tempo que eu chegava. Sim. Porque ele dava ela ali de madrugada, a hora que eu saía, ela despertava ainda, até eu voltar. E aí foi adaptando, né? Ela foi crescendo, foi se passando mais. Quando começou a introdução alimentar com 6 meses foi muito melhor, porque eu já tomava café, então já dava esse alívio. Mas em mim foi batendo uma dor muito maior, porque ela já verbalizava. Né? Ela começou a falar mamãe, mamã, mamã. Então ela já verbalizava isso, e é muito doloroso, sabe? E aí eu comecei a achar que eu estava tirando dela algo que era um direito, acordar com a mãe. É um direito de todo bebê, na minha cabeça, né? E até me emociona você falar isso, porque é algo que eu ainda venho tentando trabalhar em mim. Apesar de muitas vezes você falar, mas qualquer horário seria difícil para você deixar ela. Sim, seria, mas assim, a madrugada é mais doloroso, sabe? Então, ir madrugada chorando no caminho para estar lá e dizer, será que eu tô fazendo a escolha certa? Sim. Porque quando eu escolhi foi justamente para estar mais tempo com ela. Falei, não, eu faço de manhã e aí já volto para casa. Né? Ali no começo, os primeiros meses, quando ainda estava nessa adaptação até a introdução alimentar, eles foram muito compreensivos. Então eu fazia e já voltava, acabava o jornal, já voltava para casa. Depois já ficava para reunião, já foi indo. Mas assim, exigia uma adaptação da família toda para isso. Porque a babá, nessa época eu não estava indo com babá, a babá chegou depois. E aí ela só chega às 8 da manhã. Então meu marido mudou o horário de trabalho dele também, para sair mais tarde. Foi toda uma logística do entorno também, não só seu. Exatamente, não só meu. Exatamente. Então essa parte, e assim, dentro da redação também, tem uma pressão, uma correria com essa coisa do jornalismo diário, como é esse bastidor dentro da redação? Eu acho que sempre, apesar de odiar acordar cedo, trabalhar de manhã cedo é sempre mais gostoso na redação. Porque é uma redação mais tranquila, são poucas pessoas, tá ali todo mundo chegando, tá tudo muito fresco. A redação meio-dia, não, ela já tá fervendo, ela já tá na loucura, totalmente diferente. Então tem isso que é muito melhor do matinal, apesar do sacrifício de acordar cedo. Mas tem também o desafio de render assuntos que, por exemplo, à noite, aconteceu à noite ou no final do dia, e você pega aquilo ali de manhã. E aí você tem que render aquele assunto, tem que achar o entrevistado, tem que atualizar aquela pauta de manhã. Então, muitas vezes acontecia isso. A gente fechava um jornal em um dia, e aí você tem até o outro dia. Eu saía de lá, era um jornal. Quando chegava no outro dia de manhã, muitas coisas tinham acontecido, vamos ter que virar link. Então, assim, tinha toda essa... E aí vira o quê? Tira quem da onde? Não, tira o motolink, manda pra lá, não manda o repórter pra aqui, de fazer aquela logística ali pra dar certo até o jornal entrar no ar. Pra estar no assunto do dia, porque é o factual, né? E você acompanhava esse processo todo? Sim, não tudo. É só chegar Não. Nunca foi só chegar pra mim. Nunca foi só chegar. Mas acontece? Acontece. Tem aqueles que só chegam. Mas, pra mim, nunca foi assim. Desde a TV Bahia, eu, na época, comecei lá no Jornal da Manhã. Comecei pelo Bahia Agora, que era aquele plantãozinho de intervalo, né? Era tipo um jornal curtinho, umas pílulas. Sim. E depois foi pro Jornal da Manhã, e depois Bahia Meio-Dia, e aí foi mudando. Mas, assim, desde essa época, na época do Jornal da Manhã, eu apresentava o Jornal da Manhã e eu editava o Bahia Meio-Dia. Então, acabava o jornal e não acabava o trabalho. Eu editava, e aí tem reunião pós-jornal. E, assim,
eu acho que é sempre melhor, eu acredito que é sempre melhor quando o apresentador está envolvido nesse processo. Sim, eu acho Porque a também. gente fica sabendo de tudo que está acontecendo. Então você já sabe onde está. Até se tem o TP lá, né, que a gente tem para orientar, tem. Mas se de repente trocou o nome de um repórter que tem um lugar, você sabe que ele não estava na Feira de São Joaquim, você sabe que ele está na BR-324. Então aquilo já te ajuda. É muito melhor participar desse processo, sabe? Eu sempre estive presente dentro da ilha de edição. Se a matéria é minha, eu vou para a ilha, acompanho com o editor. Sempre foi dessa forma para mim. Eu acho melhor também, porque Sim. você consegue até improvisar se for necessário. Sim, Você tem sim, o que sim. falar, você tá por dentro do que tá acontecendo por trás e, enfim, eu acho mais completo, né? Um trabalho Sim. mais completo. Agora, TV, além de ser essa coisa glamurosa que as pessoas acham e tal, e todo mundo valoriza, é a parte do jornalismo mais valorizada, né? A televisão. Ela tem também algumas pressões, né? Você sofreu muito por ser mulher, a gente tem isso, assim, essa questão da pressão estética. Você sofreu com isso por estar na TV? De corpo. De corpo, de aparência, de cabelo, de sim, tudo. Muito, 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 muito. Como foi isso E, pra você? inclusive, eu falei isso, assim, recente, né? Há um ano, quando eu apresentei com uma calça clara, e que, acho que em quase 20 anos, na época, mais de 20 anos de carreira, a primeira vez que eu apresentei um jornal com uma calça clara. Que eu nunca tinha conseguido apresentar. Porque eu tenho um quadril largo, e pra mim, eu sempre ficava com um quadril enorme no ar. Então, era aquela coisa da diferença dos 7 quilos que a gente fala, que aumenta e que aumenta aqui. Então, sempre que eu encontrava alguém na rua, nossa, mas você na televisão parece tão maior, parece tão mais gorda, né? Existe essa pressão. É um fato. Hoje menos, sabe? Acho que do público, porque talvez um julgamento mesmo das pessoas, do olhar, do querer aquele padrão que está acostumado, sim, é um ponto. Mas também internamente, hoje menos. Mas assim, de ter ali dois armários, o 40 de calça e o 42. Voltei da série, eu sei que vou pro 42. Mas assim, já passei por situações de figurinista dizer, não vou botar outro número pra você, não vou. Você já engordou, você já passei, já apresentar pra não, porque se eu aumentar o número, você vai relaxar. Gente. Já. Mas lá atrás, né? Mas assim, acontecia. Hoje talvez menos. Mas é uma pressão talvez até da gente mesmo, mulher. Quando eu falo isso da calça clara, porque eu me olhando também não me sentia confortável. De parecer que eu tava, porque a televisão aumenta, então já parece que a gente tem um corpo maior do que o que a gente tem. Não é por qual o problema em estar ou não acima do peso, desde que isso não tem impacto nenhum na sua saúde e não te impacta aqui, ó, na mente, tudo bem, tá tudo certo, cada um tem o corpo que quer e aceite o seu corpo. Mas se aquilo não lhe faz bem, se você olha e não se reconhece, né? Então quando eu voltei, que eu vesti essa calça, eu tava vestindo, foi depois que eu tive minha filha. Eu tava vestindo 38. Eu nunca tinha vestido 38 na TV, era em 36 e 38, eu tava bem magra. Então, qualquer coisa que eu botava ficava bem. Se agora que eu tô num 42, eu botar uma calça clara, vai parecer que é 46, assim, sabe? Sim. A dimensão do número da calça. Isso, em algum momento, impactou, assim, a sua saúde mental mesmo, de você ficar neurótica, de, meu Deus, eu tenho que emagrecer. Não. Sempre fui comilona, sempre gostei de comer, nunca escondi isso. Então, assim, fazia aquelas coisas de dieta, vou dar uma segurada aqui, dei uma guardadinha, apertou, tá me incomodando essa roupa, então dou uma segurada, né? Então, de algumas coisas, tipo, o meu joelho, né? Eu nunca falei sobre isso, engraçado, mas assim, eu tenho um joelho, meu corpo é exatamente igual ao de minha mãe. Então, meu joelho, ele é mais cheinho, digamos assim, não é aquele joelho que tem ali o ossinho. Então, se eu boto uma saia mais curta ou um vestido mais curto, o joelho, ele vai destacar muito. Sempre foi algo que destacou muito na TV, né? Então, eu, com o tempo, comecei a preferir coisas que cobriam. Porque era algo que chamava atenção. E a ideia é que nenhuma parte do seu corpo chama atenção frente à notícia. O assunto é o assunto. E não tem que destacar uma outra coisa. Sim. Então, vai adaptando. Ou de enquadramento, o que me favorece, o que não me favorece. Não vou fazer uma caminhada assim, dessa forma, porque vai me pegar num ângulo que não vai me favorecer. De ir conhecendo um pouco isso. Mas nunca foi uma coisa assim pra mexer comigo, não, sempre foi muito... que bom que você não... Porque tem muitas mulheres que elas piram mesmo com isso, né? Mesmo. Ficam naquela obrigação de não posso engordar, não posso envelhecer, não posso mudar o cabelo muito drasticamente e tal. Isso. E assim, cabelo, todas as vezes que eu cortei o cabelo, que eu mudei, antes eu comunicava à chefia. Você avisava. Olha, vou retocar, vou fazer umas luzes, tudo bem, tá, mas não vai demais não, pra não chocar. Então, assim, era sempre nas férias ou num feriado, que eu fazia lá numa sexta, e, tipo, tava de folga no feriado e ia voltar na terça ou na segunda pra dar esse... Até entendo, pra não dar aquele choque de imagem, de um dia pro outro, exatamente. Então, assim, sempre foi, né?
E, graças a Deus, a gravidez, foi uma época que eu tava ótima, que Marina foi a pílula da beleza. Para algumas mulheres funciona assim, né? Eu até hoje, olha só, eu digo, a época mais bonita da minha vida foi quando eu tava grávida. Então, não tive esse problema, assim, com relação a isso, se adaptar, né? Então, era tranquila. Até porque, normalmente, eu tava na CNN, o enquadramento era daqui pra cima. Como eu tava muito magrinha, que ninguém nem via. E só quando eu queria, eu descia um pouquinho pra mostrar a barriga. Deixava mais aberto. Ah, massa. Agora, quando você começou a carreira, você falou que tem mais de 20 anos de carreira, não é isso? Tem muita diferença no telejornalismo diário de quando você começou para hoje, em termos técnicos, assim, o que você destaca? Quais são as maiores diferenças? Muita. Primeiro, o formato. Quando eu comecei, era bancada. E a gente não levantava. Isso no início dos anos 2000? Porque eu comecei a faculdade em 2003 e eu já comecei a estagiar lá, em 2003, né? Então ali, mas quando eu fui pro vídeo, acho que 2011, mais ou menos, ainda era assim, que na época era na TV Aratu. E eu lembro que eu fiz jornal na TV Aratu de lag, porque não era o meu horário. E aí, vem, Silvana, corre, tá precisando, porque o apresentador teve algum problema. Acontecia muito, Carla Araújo, na época era minha gerente lá, uma querida, foi quem me botou, assim, no vídeo na TV aberta, né? Lúcio abriu as portas da TV e Carla, pra mim, do vídeo. E aí, sempre que precisava que substituísse ela, eu substituía. Então, às vezes, eu tava num outro... Ah, você tá perto da TV? Não, então tá, eu vou. E aí, eu ia, chegava lá, pegava um blazer e apresentava, porque não levantava, então não tinha problema. E hoje, não. A gente tem um cenário muito mais interativo, o apresentador caminha, você tá muito... E eu acho que aproxima muito mais do telespectador. Você sai muito mais do TP. Tem ali entre o seu jeitinho, as suas particularidades, o que você gosta, o que você não gosta. É mais permitido o sorrir, o gargalhar, o chorar, o fazer uma piada com um colega, dividir alguma coisa do final de semana, porque a gente se conversa, né, os parceiros ali. E muitos, de fato, constroem essa amizade e dividem além do estúdio. Então, é muito legal você ter isso. Hoje você tem muito mais isso no ar. Mais natural, né? Muito mais natural. E uma grande mudança, eu acho, que é a coisa do VR, do Video Repórter. Que foi como eu atuei na CNN em 3 anos, que era equipe, que a gente brincava, né? Porque a equipe toda em São Paulo, minha redação era no WhatsApp. Então aqui era eu, o tripé, minha mochila, 2 celulares, montava meu tripé, colocava o celular, conectava lá, a equipe tinha um aplicativo próprio, aí o pessoal da técnica já olhava, operações olhava, aprovava enquadramento, testava áudio e já colocava o sinal no ar. Então assim, isso dá uma velocidade muito grande. Já aconteceu de eu chegar em 5 minutos, que eu sou muito em cima da hora, sabe? Então, se você tá chegando, tô chegando, tô aqui na elevadora certa. Pronto, estacionei, desci do carro, montei o tripé, tô pronta. E entrei no ar. Então, isso dá uma mobilidade muito maior. Se a gente falar nessa questão técnica de facilitar, facilita muito nesse sentido. Sim, facilita a chegada da informação rápida. Exato. Né? Mas no sentido, para o profissional... Não sei se isso é tão, né? Assim, pra mim foi um grande aprendizado porque eu aprendi a olhar além do que eu via. Eu pensei aí, Isabela, eu saí de um estúdio que eu nem colocava o meu microfone. Porque você tem ali o operador que faz isso, o profissional que tá ali pra colocar o seu microfone, pra testar o seu áudio, pra fazer isso. E eu fui trabalhar sozinha, eu colocando meu microfone, eu plugando tudo, posicionando a luz, então fazendo imagem, porque raramente você tem um repórter que tenha um olhar pra imagem. Sim. Alguns já têm isso e tem esse feeling muito bom, mas eu comecei a ter esse olhar voltado para o cinegrafista quando eu comecei a trabalhar com isso. Mas isso também faz com que a gente valorize muito mais esses profissionais. Tanto quando eu precisava fazer uma matéria, fazer uma reportagem, que era algo que demandava mais, eu chamava e contratava para trabalhar comigo. Porque aí era muita coisa para eu me preocupar, né? O texto é o entrevistado, é a luz, é o áudio, é a imagem. Sim. Então, assim, também faz com que a gente valorize muito mais o suporte de ter esses profissionais com a gente. Quando você tem ali uma equipe, você compartilha aquilo. E você divide, vamos fazer da onde, daqui ou dali, onde é que fica melhor quando você tá sozinho, não, né? Mas eu tinha uma equipe distante. Você falou que aprendeu muito, mas isso é ótimo para nossa bagagem mesmo, né, enquanto profissional e tal. Mas tem a questão da precarização do trabalho também, isso nos expõe, né? Porque uma coisa, a gente conversou isso aqui no programa que a gente fez com o Moacir Neves, que é o diretor do Sinjorba. Uma coisa é você estar num local fechado, fazendo com sua equipe, você e seu tripé, tipo numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa. Sim. Outra coisa é você estar cobrindo uma manifestação. Sim. Sozinha. Mulher. Sim. Então, tipo, te expõe muito mais, né? E você não recebe um salário que cubra essa exposição, uma insalubridade, você não recebe. E assim, o que acontece? Eles em São Paulo também, eles não têm dimensão do que a gente tem aqui. Então, um 2 de julho, eles não têm dimensão do que é um 2 de julho, do que é cobrir um 2 de julho aqui sozinha. Não tem essa dimensão.
Não sabe mesmo. Quando eu entrei, tinham tido algumas situações de repórteres que tinham sido assaltados, inclusive ao vivo, uma repórter em São Paulo. E aí tava muito fechado, assim, só faz de local seguro. Então eu fazia sempre de hotel. Era sempre, eu tinha hotéis ali, parceiros do coração, e aí eu ia com minha mochilinha, chegava, se era 8 da manhã que eu pegava, ficava ali a minha diária inteira ali, de 8 horas, no hotel, sobe o link, sobe daqui a 10 minutos, sobe daqui a 1 hora. Que eles também passam essa paginação dos jornais, porque como é emendado, o jornalismo não para, então você entra em vários programas. Teve dias de eu fazer 12 links ali, em questão de horas. Sim. E aí eu ia para o hotel, porque tinha essa segurança. Só que aí o que é que acontece? Se você está no hotel, o hotel também não diz essa localização. Qual a diferença de eu entrar de um hotel que não tem um fundo de Salvador e entrar de um hotel em São Paulo? A pessoa não vai identificar a cidade. E eles começaram a pensar nisso e começamos a pensar em outras possibilidades. Então, barraca de praia, que dê lá um fundo. Porque a praia sempre identifica que está em Salvador. Então, um local de praia. Ou um ponto da paralela que tivesse um pouco mais de segurança. Mas assim, ainda era muito... E aí depois, como eu estava grávida, e aí eu comuniquei a eles, então era mais um ponto. Né, porque eu precisava de banheiro, grávida quer fazer xixi toda hora, né, de suporte de água, de um local que tivesse para sentar. Então era um mínimo de estrutura, exatamente, de diferente, porque o meu carro era a minha redação. Eu tava ali no carro e também é perigoso. O papai parar na orla vai ficar com 2 celulares da Apple no carro e a gente sempre ali trocando mensagem. Por mais que tudo tenha seguro, mas é como você falou, é uma exposição da pessoa. Graças a Deus, nunca passei situações assim. Eu fazia amizade com os guardadores de carro, eu já conhecia todo mundo, já falava no linguajar, já chegava... E eu fazia muitos mesmos locais, que eu me sentia seguro. Hoje até mudou um pouco isso. Até quem tá aqui como correspondente, já conversei com ela, falei, cuidado por estar, né, se expondo em estar ali sempre na linha de frente. Porque o que acontecia? Às vezes a gente fazia imagem, e como eu tinha muito contato, então eu conseguia as imagens de situações que... Um fato importante que aconteceu em Salvador, num local que eu não precisaria ir, eu conseguia essas imagens, e aí eu entrava de um local neutro. Silvana, entra de um local neutro, seguro. Pronto, eu entrava ali do Farol de Itapuã, sim, local neutro, praia, e já tinha mandado as imagens para eles antes. Então, enquanto eu falava, rodavam essas imagens. Exatamente. Era uma solução que funcionava muito. Mas você veja quantos desdobramentos você tem que fazer para substituir essa equipe que deveria ter, né? Enfim. Agora, qual é o maior desafio que você acha de manter um telejornal diário interessante, sendo que hoje você já começa o jornal com as pessoas que estão assistindo, elas já sabem a notícia. Então, você não vai dizer nenhuma novidade ali. Sim. Qual é o maior desafio disso, de você manter aquela audiência cativa e não fazer ela achar que é mais interessante ela olhar a notícia na internet, por exemplo? No celular, que tá todo mundo aqui na mão, né? Já sabendo. Ir além. Eu acho que ir além, o papel do telejornal, do jornalismo, é ir além. Não que a internet não te traga isso, mas assim, em geral, quando a gente tem alguma notícia que espalhou ali, a gente tem a primeira informação e o desdobramento daquilo é o que se espera quando você entra com o telejornal. Não adianta você dizer o que todo mundo já disse. Então, desdobrar esse assunto, aquele que a gente chama suitar, né? Render aquilo, de que forma que vai render aquilo, de ter ali as pessoas, as peças importantes, de ouvir todos os lados... Isso é o que é o plus, né? É o incremento. E a linguagem. Eu acho que a linguagem, assim como ela pode distanciar, ela também pode aproximar. Então, o telejornal, eu ainda defendo um telejornal com uma linguagem mais leve, por mais difícil que isso seja, diante do que a gente tem, mas é a forma de falar e de conduzir os assuntos. Mas por que você acha que é difícil hoje? Pelos assuntos. Porque os assuntos são duros, pesados, dolorosos. Então, assim, é difícil às vezes você ter leveza quando você começa com que teve uma noite de chacina, sabe? É difícil. Quando você tem casos, como que eu estava falando que a gente teve um recente, assim, que envolve criança, que envolve... Então, é difícil você trazer essa leveza. Mas tudo é a condução e a forma de trazer isso. E de até que ponto o telespectador precisa ver aquela informação e quantas vezes ele precisa ver aquilo. Sim. Então, assim, já teve situações de eu pedir para o diretor de TV falar, não... Tira do ar, não vamos expor a criança aqui, não. Não vamos. Por quê? Porque é a vítima. Então, por quê? Muitas vezes uma mãe que já perdeu o filho, já sofreu com aquilo, ela tem que ficar vendo a imagem do filho dela ali várias vezes, repetidas, às vezes toda hora, a dor que isso causa. Então, assim, ou da mulher, quando a mulher é a vítima, é um caso de feminicídio, por quê? Para a família ficar vendo o tempo inteiro aquilo, né? Então, vamos colocar a imagem do agressor, de quem... tem a culpa, de fato, ali, de quem tem que ser exposto, porque senão você acaba punindo mais ainda aquela família que já foi punida. Sim. Então, já aconteceram situações de eu fazer isso, não coloca não. A gente já colocou, já sabe quem é, tira aí, porque
é doloroso para quem está acompanhando. Com certeza. Isso exige também uma certa sensibilidade, né? Sim. E esse caso que você citou aí, feminicídio, Sim. né? Filhos que partem, a mãe que tá... Sim. Muitas vezes o jornalista não tem principalmente se for homem, não tem essa dosagem, né? Essa medida. Sim, de saber, né, o quanto aquilo vai impactar e é doloroso, gente, para quem tá ali no contexto. Olha quantas pessoas, olha a família que tá envolvida naquilo ali, né? Então é muito de se colocar no lugar do outro também. Sim, com certeza. Eu acho que isso é cada vez mais necessário. É mesmo. Eu queria falar agora de uma coisa que é, assim, algumas críticas que a gente sempre escuta, né? E eu tô falando em termos de jornalismo local, aqui em Bahia, né? Eu sempre escuto uma crítica, né, de que o jornalismo local, ele é muito repetitivo. Você passa muito tempo explorando violência, aqueles assuntos sensacionalistas, né? E coisas básicas, informações de serviço básico, tipo trânsito, clima, o que mais? Acidentes em tempo real. Câmera ao vivo. É basicamente isso. E aí as pessoas falam, poxa, é muito repetido. E eu mesma já parei para assistir na mesma emissora, né? O telejornal de manhã, meio-dia e de noite. Você vê as mesmas notícias. Sim. Então você que está do outro lado, que você já, né, sabe o que se passa nos bastidores, tem como fazer diferente ou a estrutura é meio engessada, assim, o tempo que a gente tem porque tem muita notícia acontecendo na cidade, muita notícia. Sim. Por que são as mesmas? Vamos lá. Porque as pessoas que pensam, não é que sejam as mesmas, mas assim, de achar que é aquilo que rende, que é aquilo que todo mundo tem que dar. Então, assim, você sempre tem ali 4, 5 assuntos do dia, que aqueles assuntos vão se repetir. Sim. Não só ao longo da programação, mas dentro do jornal. Porque o que acontece? Por exemplo, se a gente pensa num jornal lá de 2 horas, 2 horas e meia, se entende, há esse estudo de audiência, de que esse público, ele muda. Sim. A cada ali 10 minutos, esse público ele muda. Então, quem começou vendo o jornal não é quem está lá meia hora depois do jornal. Não é a mesma pessoa que vai estar na próxima hora do jornal. Isso, jornais longos. Isso, jornais longos. Sim. Então, se entende que nessa 1h30, 2 horas, 2 horas e meia de jornal, ou até 1 hora, você precisa voltar naquele assunto para aquela pessoa que não estava assistindo. Agora, aí é que é o ponto. Como voltar nesse assunto? Porque se você vai voltar e vai dizer exatamente o que você já disse, né, não acrescenta tanto. Mas se entendendo e se entende que esse público, ele muda. São raros aqueles que sentam ali no começo do jornal e assistem até o final. Se a gente pensa num jornal matinal, num jornal na hora do almoço, à noite é um horário que as pessoas sentam mais para assistir. Mas o matinal você está se arrumando, está arrumando o menino para ir pro colégio, está fazendo uma coisa ou outra, não está necessariamente olhando. Sim. Então, eu repeti até por conta disso, para chamar a pessoa para aquele assunto e para aquela informação. Sim. Você não está sentada assistindo. O de meio-dia, também muitas vezes. Foi almoçar em casa rápido, ou tá num restaurante, tá naquele jornal do horário ali, da hora do almoço, né? Sim. Então, também tem isso. À noite, de fato, é mais compacto. Então, às vezes, você tem até uma matéria que foi de manhã maior, e à noite ela vai mais enxutinha. Vira uma nota coberta, Sim, né? sim. Mais enxuta. Vira um off vivo, mais enxuto, porque se entende que já é um resumo do que você teve ao longo do dia. Agora, também tem coisas que saem, né? Saem um pouco, e que eu acho que deveriam ter. Porque, por exemplo, entrevista com médico. Antes a gente sempre tinha, nos jornais, se você ligasse todas as emissoras de manhã, todas entrevistavam especialistas. Aí uma tira, todas acham que deve tirar. Porque as pessoas não vão parar para assistir uma entrevista ali com um médico. Porque tem um ponto que é isso aqui, o celular, a internet, você escolher o que você quer assistir no seu tempo. Sim. Então o tempo de TV também mudou por conta disso, de você ter esse acesso à informação tão rápido. E o tempo desses assuntos. Mas assim, acontecem situações, por exemplo, teve uma situação recente até, que tem um ano, não, menos de um ano, porque foi na TV Aratu, eu estava apresentando um jornal em cima da passarela, que um homem ficou em cima do ônibus, não sei se você se recorda. Sim. É um pouco recente. Eu estava antes de começar o jornal, e nas câmeras de trânsito, a gente tinha uma câmera que pegava exatamente ali em cima. Já deu pra ver que tinha uma coisa acontecendo, um homem não é, né? A gente tinha a escalada do jornal, derrubou a escalada na hora, vamos abrir com essa imagem. E eu ia meio que narrando o que eu estava vendo. Graças a Deus, o diretor de TV que estava comigo tinha um olhar sensacional, então ele via muito e me cantava, e eu também, é uma relação de confiança, né? Ia com ele. Parece que tá com a farda da empresa, pode ser um motorista ou um cobrador, sentou tem tanto tempo. E aí chega uma hora que você realmente, você observa os detalhes para você dizer, mas você se torna repetitivo, porque era a mesma imagem, um homem sentado em cima do ônibus. Então, parece que ele está tranquilo, ele já está sentado ali há um tempo, olha,
O trânsito foi travado, aí você começa a trazer outros elementos. O repórter vai pra lá, travou o trânsito, travou aonde? Ah, vira a câmera pra mostrar o trânsito do outro lado, pra quem tá saindo de casa ver como é que tá engarrafado. Mas assim, se você ligasse ali, TV Bahia, Record, Band, TV Aratu, estavam todas no mesmo assunto, no mesmo horário. E esse homem Todas. tava fazendo o quê ali? Eu não me lembro desse caso. Ele teve um surto. Foi uma situação de surto, lembra? E ele ficou muito tempo em cima. E foi ali exatamente no viaduto, não foi na passarela, foi no viaduto. Sim. Aquele viaduto ali em frente ao Guatemi. Então travou muito o trânsito, muito. E o Bom Dia Bahia na época foi o primeiro a dar, porque a nossa câmera pegou primeiro e a gente apostou e foi. E aí depois deslocou a equipe pra lá, mas assim, só pra gente trazer um pouco isso de como os assuntos se repetem quando você tem algo que era o que estava acontecendo na cidade. Então todo mundo resolve virar pra aquilo ali. Mas é claro que tem outros assuntos, e como você falou, né? A gente já teve muito mais no telejornal, numa linha mais revista, de você ter cultura, de você ter entretenimento, de você ter o lazer, de você ter ali a economia dentro do jornal. E, de fato, hoje, o que você falou é coerente. Se a gente avaliar ali, é sempre muito do mesmo assunto. Muito violência. E assim, às vezes você fica com aquela coisa, poxa, é previsão do tempo mesmo, né? Sim. Eu acho que depois de Maju Coutinho, foi virou um fenômeno previsão do tempo, parece que virou a parte do espetáculo, assim, do jornal. Eu acho insuportável, porque previsão do tempo, agora você pega o celular e bota lá, tempo em Salvador, e você vê em 5 segundos. E fica ali aquela mulher desfilando e dando risada e falando, vamos ouvir agora, fulano quer saber onde estava a previsão do tempo. É muito chato isso. E assim, por que a televisão ainda investe nisso? Eu acho que esse fenômeno do Maju Coutinho já passou, já tem tempo, já tá na hora de sentar a poeira, enfim. Né? Mas é uma impressão minha enquanto profissional, não sei o público, porque eu também não faço pesquisas, né, pra saber. Sim. Que se as TVs estão apostando nisso... Mas assim, vai além do celular. Vou te falar que vai. Vai além do celular. Porque assim, quem sabe a previsão, e não é todo mundo quem estuda e sabe e está ali, consegue realmente ver além. Ver além. Você fala, como é que vê além? Lendo o mapa. Aprende a ler o mapa. Tem contato com meteorologistas. Então, vai trazer uma informação mais assertiva. De que, eu vou para a Praia do Forte, tá? Vou olhar aqui, vai dar, tem uma nuvenzinha aqui, mas será que vai chover? O que é 40% de possibilidade de chuva? É chuva mesmo ou não é? Sim. Essa pessoa vai ter um outro olhar, entendeu? Sim. Nesse sentido, do que o que a gente tem ali do dia a dia. E vou te falar, as pessoas querem saber. As pessoas querem saber. Então é isso. As pessoas querem saber se vai chover. Do mesmo jeito que as pessoas querem saber como está o trânsito. Eu já ouvi isso na fila do supermercado. Silvana, sabe porque eu assisto o jornal? Pra ver como é que tá o trânsito. Eu só quero saber como é que tá o trânsito antes de eu sair de casa. Poxa. É. O quão interessante nós estamos que as pessoas querem ver como está o trânsito. Pois é, e esse é um sinal de que o público realmente ele é muito diferenciado, né? Assim, Sim. Cada pessoa tem uma percepção. E assim, um outro ponto também. Quem é esse público que assiste TV aberta hoje? Sim, hoje. Esse público que assiste TV aberta é o público que está com o celular na mão que dá a previsão? É um público que tem esse acesso fácil? Também tem esse ponto, tem isso, sabe? é Porque esse público que tem esse acesso fácil, em geral, é um público que está no canal fechado. Que vai escolher... Ou nem assiste a TV. Ou nem assiste. Ou que vai escolher ali no YouTube o que ele gosta, ou o especialista que ele vai ouvir, que é um outro mundo, né? Uma outra forma de se fazer comunicação hoje através aí das mídias digitais. Sim. Então, será que esse público, esse que quer saber do trânsito, que quer saber, será que é o mesmo, sabe? Tem todo esse aspecto. Entendi. E tem uma outra coisa também, uma outra crítica que eu sempre escuto no telejornalismo local, a gente não vê muita política. Impressionante como a política aparece tão pouco, assim, a gente consegue se manter mais atualizado, informado sobre a política nacional do que sobre o que está acontecendo aqui na Câmara de Vereadores, por exemplo. Sim. Eu trabalhando aqui na Câmara, poucas vezes eu vejo equipes de TV vir aqui para cobrir alguma coisa. Sim. Quando vem, ou quando tem um projeto muito polêmico, que está para ser aprovado no plenário, ou quando tem alguma pessoa importante recebendo honrarias. Mas assim, o dia a dia da Câmara... E olha que tem assunto todo dia aqui, né? Todo dia tem assunto. É tem projetos importantes sendo votados quase todos os dias. Sim. E, infelizmente, né, a TV deixa passar isso. E para você saber um pouco mais sobre a política local, você acaba tendo que ouvir rádio. Sim, a televisão passa. Você sabe por que isso acontece? Por que esse desinteresse dos telejornais diários, assim, de TV, em cobrir a política local? Não sei te dizer por que disso, mas assim, se a gente for pensar em quem produz, né, vamos pensar lá em quem produz, né? O produtor, o pauteiro, quem tá tirando aquilo ali. Sabe o que acontece hoje, assim, os amigos jornalistas e que estão nas redações, não se chateiem comigo, que vocês são queridos e, enfim, e produtoras, é o olhar cansado. A gente se acostuma com isso. Então a gente se acostuma a ter o contato de um assessor que faz assessoria de vários médicos, e aí você liga
Em todas as emissoras é aquele médico que dá entrevista, em todas. Aí você só tem aquele nutricionista, aí depois você só tem aquele fisioterapeuta, aí depois você só tem aquele neurocirurgião, porque ele tem um bom assessor, que tem uma boa cartela, é acessível, facilita, e aí o que é que o produtor... Amigo, me ajude aí, me arrume aí, vá pra amanhã pra uma entrevista, por favor. Pronto, resolveu, marcou. Sim. Entendeu? Então, assim, sendo muito realista, não estou desmerecendo o trabalho do produtor, de forma alguma, porque é um trabalho difícil e, em geral, o que acontece hoje também nas redações. Você tem poucos produtores para produzir aqueles jornais. Então, você tem telejornal que é feito com 2 produtores. Então, mais uma vez, a gente esbarra na precarização, né? Exatamente. Então, assim, para esse produtor, você tem, já que trouxemos essa pauta aqui do produtor, você tem produtor que bate seu ponto na TV e vai trabalhar de casa. E segue trabalhando. Sim. O produtor que vai para o outro emprego, porque jornalista não dá para ter um emprego só, né? Tem que ter 2. E vai para o outro emprego e ele tá lá do outro, confirmando o entrevistado dele do outro dia do jornal dia de manhã. Porque já deu o horário dele, ele saiu daquele jornal, mas ele continua trabalhando ali. E nada disso é contado. Sim. Né? Nada disso é contado. Então, assim, quando a gente diz, e falar, é o olhar cansado, mas também é olhar quem são esses profissionais e a dificuldade que eles têm. E o tempo que eles têm para produzir aquilo, sim, sabe? Então, também acontece muito isso. E aí você acaba indo no mais... Porque hoje, Silvana rende pauta aqui na Câmara todos os dias, mas qual seria o ideal? Você tem um produtor, você tem um estagiário que viesse aqui para saber o que está acontecendo, para ouvir um, ouvir outro, para... Isso acontece muito com o jornal escrito, né? Do repórter ou do produtor do jornal. Muitas vezes, na maioria das vezes, o repórter, que circula muito e que vai, que fica ouvindo. E ali ele colhe histórias, ali ele descobre coisas, ali ele consegue sair na frente. Em TV, isso ainda é muito difícil, porque você não tem tempo para deslocar esse repórter para ficar ali. Sim. E o produtor, ele também é disputado na redação para produzir 1000 coisas. Sim. Entendeu? E é custo, né? Teria que ser um profissional só para isso. E exatamente. Cada vez mais as TVs estão cortando, né? Agora, você falando aí, eu tô pensando, será que tem a ver também com o fato dos grandes proprietários das redes de TV terem muita ligação política e aí, tipo, não tem muito interesse de... Será? Pode ser, né? Pode ser, pode ser. Hoje essa coisa tá bem dividida. Pois é, né? Então fica aí no ar. Fica aí no ar, tá bem dividida, cada vez mais claro. Cada um tem seu ladinho, cada um defende o seu pedaço. Exato. Como é que você lida com essa questão da pressão pela audiência? Porque fazer um programa, você já fez meio-dia, sim, né? E você concorria com telejornais altamente sensacionalistas, né? Sim. Como é lidar com isso, com essa pressão, assim, tá? Alguém no seu ouvido, Silvana, tá caindo, Silvana, e aí, bora. Não era assim, não era essa agonia toda, não. Porque, em geral, a gente sabia depois. Quando acabava o jornal, aí eu tinha ali a reunião no corredor mesmo e sabia como é que tinha sido. Mas, assim, o período em que eu fiz esse horário de meio-dia ainda era um horário que a gente ganhava muito. Ganhava bem. Ganhava bem, e ganhava com muita diferença. E aí, depois, isso foi mudando. Isso foi mudando, assim como em outros estados, isso foi mudando, essa disputa, né? Record Globo, isso foi chegando mais perto e hoje... Você vê isso de uma forma totalmente diferente. É totalmente diferente da pontuação que a gente tinha lá atrás. Mas que, mais uma vez, eu acho que traz isso também. Da diversificação desse público. De quem é esse público, o que ele busca, se ele está de fato na TV, se ele está no celular, se ele está na mídia digital, se ele está no canal fechado. Então, acho que tem um pouco disso, sabe? Então, você escapou um pouco dessa pressão pela audiência? Um pouco. Existia já a pressão. Existia. E assim, uma coisa é certa, sempre se busca a resposta no apresentador. É isso. Que nem sempre gente, que nem sempre é. Nunca, Pois é. Então assim, nem sempre é. Enquanto que tem outros projetos que dão muito certo e que dá uma audiência. Agora, é claro, esse horário ali que você tá, tanto manhã quanto noite, que você tem telejornais disputando ali, mesmo horário, né, é algo que... E assim, para o profissional, eu acho que a gente não ganha com isso. De verdade, porque você fica, né, correndo atrás. Eu hoje não estou dentro de redação, mas sei que tem redações que tem profissional que tá ali no Twitter, que é onde coloca o jornal no ar, tá vendo a outra e ei, já tá lá, manda pra lá, entra nesse assunto. Então assim, você vai virar o seu espelho inteiro do jornal, porque o concorrente tá naquilo ali. E eu ia até falar isso na hora que a gente estava falando da repetição, né? Eu acabei me passando. Pode ser isso também, porque, tipo, como você disse que foi o primeiro, né, a dar o caso do cara do ônibus, as outras deviam estar de olho. Só, peraí, tá vendo ali? Vai todo mundo. Vamos lá. Vai todo mundo. E aí você fica naquela disputa de quem vai dar mais, de quem vai chegar mais perto, de quem vai ouvir esse homem, de quem é ele, né? De buscar esses outros elementos. Então, o ao vivo tem muito disso, dessa coisa ali. Apesar de você não ter isso na rua. Entre repórteres, sabe? Graças a Deus. Não tem muito? Não. A gente se ajuda muito. Ah, sim. Na rua, ok. Eu sempre... de se ajudar. Sempre. Sim. Tenho poucas as sensações, mas hoje
A grande maioria, e assim, eu tenho aqui no meu celular, assim, se eu precisar contar com um colega, e quando eu estava na CNN, que eu trabalhava sozinha, eu contava muito, muito. Com a ajuda dos outros, no lugar, de me ajudar com equipamento, de me ajudar trazendo informação, trocando. Então, tem muito isso. Não tem essa concorrência ali no dia a dia nosso, sabe? Essa é a concorrência que fica restrita às emissoras. Graças a Deus, né? Mas assim, eu entendi você falar que não tinha cobrança pro repórter de rua. Você já fez, sim, tipo, já você na fiz. rua e tá ali, segura a audiência e tal. Já passou por isso? Não, porque assim, eu fiz rua mas há muito tempo, mas na TV Bahia a maioria foi apresentação, na Aratu quando eu voltei também era apresentando, mas a cobrança ali do repórter de conseguir, né? De conseguir ser algo que vai sair alguém, você tá esperando, e aí todo mundo quer, né, chegar para aquela primeira pergunta e conseguir aquilo ali. Então há essa situação, mas não de ficar essa coisa, pelo menos que eu saiba, de subir a audiência ou descer ou não. Acontece às vezes de você segurar mais um assunto. Tá rendendo, então você segura mais. Uma entrevista que ia ser ali 2 minutos, tá rendendo. Aí você vai segurando porque a audiência tá se mantendo ou tá subindo. Isso aí é uma acontece. crítica que eu faço, que tipo, eu não sei se é porque eu sou jornalista, mas eu percebo isso claramente. Sim. Tipo, rende aí. Já esgotou o assunto, não tem mais o que perguntar. E a jornalista tá ali andando em círculos. E assim, meu marido percebe também. Meu marido fala, sim. "Pô, já acabou o assunto, tá repetindo isso aí." Então, assim, é uma coisa Tem alguns que têm muita habilidade, né? Pra repetir de outras formas. É uma habilidade. E você vê, às vezes, que o jornalista não tá à vontade de ficar inventando, tirando perguntas da cartola, assim. Sim. Já acabou. Mas muitas vezes essa orientação vem mesmo, de render e de segurar aquele assunto. Nossa, meu Deus. E o que você não faz, não faria, nunca, por audiência? Você tem um limite, assim, ó, até aqui eu vou, mas depois eu não faço mais. Tenho várias coisas que eu não faria. Por exemplo. Nada que tire a minha integridade, nada que vá contra os meus princípios, nada que me faça ser alguém que eu não sou. Nada. Então, assim, isso pra mim é um ponto, sabe? E isso, assim, Isabela, vale pra tudo na minha vida. Hoje, até na minha rede social, até empresas que eu trago de publicidade, eu não faço uma propaganda de um produto que eu não acredito, que eu não consumo, que eu não experimente, que eu não diga ok. Então, assim, é a mesma coisa para um telejornal. Eu não como frango, eu tenho um pavor de ave. Eu nunca vou estar no telejornal, ai, que delícia esse fricassê de frango. Nunca. Nunca, porque é verdade, as pessoas que me conhecem sabem desse pavor. Então, assim, é preciso você ser verdadeiro ali cada vez mais. Porque cada vez mais a gente tem que ser mais agente ali no ar. Já passou aquela coisa da voz impostada, né, daquela pessoa impessoal, que não se emociona, que não... Eu tive situações recentes até de me emocionar com um caso e que eu chorei no ar, assim, chorei, chamei um VT e demorou tempo do VT pra eu voltar pro eixo. Então, assim, é saber que ali é você, sabe? É até o que eu falo um pouco da oratória, que hoje eu tenho também esse caminho na oratória, enquanto professora de oratória, que a oratória, a comunicação é muito mais sobre tirar coisas do que sobre colocar. Tirar o que não é seu. Então, assim, para um comunicador, um bom comunicador, ele tem que ser ele. Ele tem que estar ali com o seu público e ter essa conexão e ser de verdade. Que ótimo. Então, pra mim, tem que ser Silvana de verdade. Porque tem gente que faz malabarismos, assim, pra conseguir. E eu acho que, no final das contas, não vale a pena. Porque Não, a televisão vale. tem o seu tempo. Você pode ser um excelente apresentador. Mas uma hora eles vão cansar de você. E vão dizer, ó, tempo, né? Tudo tem o seu tchau. Pois é. Então, os jornalistas muito longevos, como Varela, tá cada vez mais difícil. Durar tanto tempo assim no ar, né? E ser uma marca tão forte, uma credibilidade tão forte. E aí você não adianta você se moldar de acordo com os interesses da emissora, porque você vai ser descartado ali em algum momento. Sim. Né? Aí você falou do seu curso, que você está tendo um curso de oratória. Inclusive, eu ia perguntar isso agora, né? Você tem esse curso, Conversa com a Câmara, e você se propõe a ensinar as pessoas a falarem de uma forma mais natural. Sim. E não é só para TV, né? É para redes sociais também, né? Isso. Quem é que costuma ser seu público? Eu fiquei curiosa. Quem será o público dela? Quem é? Vou te contar. Quando começamos essa ideia desse curso, sou eu e Diego Barros, que também é jornalista, meu amigo e colega de muitos anos, trabalhou comigo na CNN também. A ideia era para jornalistas. Por quê? Porque a gente tinha a experiência de vídeo-repórter da CNN, e como isso é um formato cada vez mais comum para mídias digitais, as TVs fora daqui também já trabalham assim, então era muito mais focado para esse público. Só que aí a gente teve uma primeira turma e houve uma demanda muito grande de pessoas totalmente de outras áreas. Não jornalistas, médicos, dentistas, pediatra, enfim, veterinários, pessoas de outras áreas que estão nas redes sociais e que querem melhorar a sua comunicação para as redes sociais com o seu público. Porque, assim, não é tão simples para a gente que trabalha com comunicação abrir a câmera e falar,
é muito mais simples. Para quem não tem isso, se torna algo difícil. E fazer isso bem, às vezes você tem um bom produto, você é um bom profissional, mas você não sabe comunicar isso. Então, converse com a câmera hoje é exatamente para esse público, para essa pessoa que quer aprender a se comunicar, a conversar com a câmera, a estar mais perto do seu público, a criar essa conexão, a ter uma comunicação mais efetiva. E a última turma que a gente teve, inclusive eram 20 vagas, foram 22 inscritos, foi além do que a gente imaginava, porque além de, é um curso ali presencial e prático, então como tem a prática, por isso a gente limitou esse número, porque é direcionado. Então grava, a gente revisa, refaz, enquadramento, luz, posicionamento, microfone, gesticular, traz tudo aí. E também oratória. Sim, sim. Interessante você falar isso, porque quando eu vi o site do Conversa com a Câmera, eu olhei tudo de ponta a ponta e falei, isso com certeza é um curso para jornalistas, né? Para pessoas da área de comunicação. Não, nem pensei nisso. Assim. Só que aí eu te perguntei quem é seu público, porque na minha cabeça, né? Essas gerações mais novas que estão chegando, elas parecem que já nascem com o celular na mão. Então eles fazem isso com muita naturalidade. Aí eu falei, será que o público dela são jornalistas mais antigos? Será que são pessoas que estão querendo se atualizar e tal? Porque, tipo, você falou que a gente tem facilidade. Vou te contar uma coisa. Porque somos, assim, mais ou menos da mesma época de jornalismo. O estudante de jornalismo hoje, ele é completamente diferente da estudante que eu fui. Eu, quando tinha uma palestra na minha faculdade, meu Deus do céu, eu era... quem é que veio para essa palestra? Quem é de que televisão é? Então, assim, eu queria aquele conhecimento. O estudante hoje, ele não faz questão disso. Não faz. Sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque eu fui dar palestra em faculdades que a professora me falou, Silvana, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer no dia que vai ter uma avaliação para eles ficarem, porque senão eles não ficam. Gente... Então, assim, quem é esse estudante interessado em ir além do que ele vê na sala de aula, sabe? Sim. É o estudante que tá ali para cumprir hora, porque acha que já sabe, já tá tudo certo, qualquer um tá no vídeo, qualquer um bota qualquer coisa na internet, sabe? Sim. Então também tem isso, que eu também percebi. Já de cara, eu falei, opa... Quem é esse estudante? Nessa turma, eu tive um profissional de jornalismo que já está na área, que quer justamente melhorar a atuação na rede social. E para a próxima turma, que é 31 de agosto, a gente tem 2 estudantes, uma já jornalista, já atua, e uma estudante de jornalismo. Mas assim, não é a maioria, não é mesmo. É isso, porque eu acho que talvez passe na cabeça, né? A gente não tem como saber. Talvez eles achem que eles já têm essa familiaridade com o celular. Sim. Né? E aí não precise também se atualizar. Apesar de que o conhecimento ali do celular é diferente quando você faz para um enquadramento para uma TV, por exemplo. Né? Aquele enquadramento padrão. É diferente. Né? Então, assim, a gente até modificou um pouco o conteúdo do curso dessa última turma por conta disso. Porque eram pessoas que não tinham nenhum contato com a comunicação. Sim. E que eram de outras áreas, o que poderia ser muito óbvio para quem já é da área, para essas pessoas não é ainda, né? E aí a gente deu uma mudada no conteúdo justamente por conta disso. Sim. É bem interessante essa diferença de perfil, né? Porque Sim. assim, eu lembro que eu percebi isso também. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha esse perfil também, né? Vou perseguir todas as palestras, até porque... O meu primeiro semestre já queria estagiar, já fui estagiar. Pois é. E quando eu saí, e aí eu estagiei em alguns lugares, tá? Quando eu saí, quando eu estava para me formar, eu também percebi que as empresas que eu estagiei tinham muita dificuldade de achar estagiário, porque eles estavam escolhendo. E assim, as pessoas que estudavam comigo não escolhiam tanto, era tipo o que vier. Eu quero, exatamente. E aí, parece que a coisa tá, né, cada vez mais, então... Exatamente. Eu na faculdade, eu fiz rádio, eu fiz assessoria, eu fiz TV, o que aparecia... Eu queria. E hoje em dia, hoje tá... E assim, não é uma crítica, porque assim, claro que tem estágios que são terríveis, tem estágios que tiram o couro e que os estudantes têm que negar mesmo. Sim. Né? Eu lembro que na época, quando eu percebi isso, eu falei, isso tem um lado muito bom, porque as empresas precisam ficar espertas com o que elas estão oferecendo. Sim. Né? Mas também você se negar a aprender, né, e achar porque você já sabe, enfim... É bem questionável isso. O seu público são profissionais de outras áreas, né? Sim. E aí eu fico, gente, como tá difícil? Tá difícil pro jornalista, mas tá difícil para todas as áreas também, porque você é médico. Por que você tem que pegar um celular e aprender a performar na frente do celular para vender o seu produto medicina? Sim. E outras áreas, né? Isso também é um pouco de precarização. Você tem que ficar tendo que, né, ter 1000 facetas. E assim, vou te dizer, hoje... Você tem profissionais que são excelentes e que não estão na rede social, não são atuantes, não sabem se vender. E às vezes até são descreditados por conta disso. Porque a pessoa olha ali no Instagram, não tem nada nesse Instagram aqui, né? E você tem profissionais que nem são isso tudo, que acabaram de formar e que, enfim, e que estão ali tão atuantes e que têm um perfil tão incrível que você vai
por aquilo ali. E vai atrás daquilo ali. Então, hoje a gente vê muito isso, e eu falo muito isso, até assim em casa, né? Porque o meu marido é totalmente out de rede social. Totalmente. Ele é fisioterapeuta, tem a clínica dele, mas ele... Porque é o estilo dele, de não estar ali. Então, poxa, coloque mais, apareça mais. Impossível para ele isso. Minha irmã, médica veterinária, oncologista, a mesma coisa. Essa dificuldade também. E aí, outro dia eu falei justamente isso para ela. Falei para ela, peguei um perfil de que eu acompanhei, apareceu para mim, de uma pessoa que tinha acabado de se formar na área dela e que estava ali muito conhecedora de vários assuntos na rede social. E ela que tem milhões de cursos, que dá aula, que, sabe, não compartilha nem isso aqui. Sim. Ela falou, irmã, mas não é o que eu gosto ali, eu quero cirurgia, eu falei, mas hoje, infelizmente, é necessário. A gente tem que se vender. Você também estar ali nas redes sociais, porque as pessoas olham ali e assim, a coisa é tão séria que as pessoas às vezes se baseiam as verdades naquilo ali. Eu já recebi, falando da coisa de seguidor, já recebi no meu direct, Silvana, o pai de sua filha, meu marido não, o pai de sua filha não mora com você, não? Sim. Por quê? Simplesmente porque ele não aparece, em geral, nos meus stories do dia a dia. Primeiro, porque ele tá trabalhando de dia, não tá em casa. Segundo, porque ele não gosta, não é algo que vai desconcertar ele. Ele aparece assim, ele reposta o que eu posto, mas não é natural pra ele como é pra mim. Sim. Abrir aqui no meu café da manhã e dar bom dia. Pra ele não é, porque ele é de outra área, porque é o jeito dele. E assim, como as pessoas imaginam e... né, já acha que como é essa relação, mora em outro lugar, né, porque não tá ali presente. E a mesma coisa com um profissional. Ele também já ouviu isso de uma pessoa quando ele dizia assim, olha, se eu fosse pelo seu Instagram, pelo Instagram da clínica, eu não viria, mas eu vim com referência de que você é um ótimo profissional. Tá então, vendo? Assim, sabe, tem um peso. E é preocupante, porque assim, se você abrir todos os domingos, você já reparou isso, todos os domingos, no Domingo Espetacular, que eu gosto de assistir Fantástico, Sim, Domingo Espetacular. Eu gosto também de desafiar. Sempre tem médicos que cometem erros, principalmente cirurgiões plásticos, mas que bombam na rede social. Sim. E as pessoas procuram por causa disso. Por causa da rede social. Por causa da rede social. Então tem muita gente incompetente ocupando esse espaço que deveria ser ocupado pelos competentes. Sim, exatamente. Então... E que muitas vezes esse competente, ele não sabe como dividir isso e como compartilhar isso, até porque não é a área de atuação dele. Então, você não vai esperar que ele esteja confortável num ambiente que não é o dele. Um dentista, ele tá lá confortável na cadeira dele lá, ali em cima do dente, né? Então... Agora, para finalizar, Silvana, infelizmente, nosso tempo já está se esgotando, a gente vai ter que encerrar esse bate-papo. Para mim tá ótimo, eu ficaria aqui a tarde toda. Falo muito, avisei. O que você acha que hoje, né, um profissional precisa ter para ser um bom profissional de TV? Porque, assim, não basta você ter você acabou de falar, não basta você ter um domínio de rede social e de câmera de celular, enfim, tem todo uma preparação para você ser um bom profissional de TV. Né? O que você acha que é essencial para você ocupar esse espaço hoje? Tá bem informado, é o primeiro ponto. Né? Saber sobre o que você vai falar, para quem você vai falar, quem é seu público, o seu assunto. Ter um bom improviso. Tem profissionais, Silvana, mas tem excelentes profissionais que não são bons no vivo e são bons num programa gravado. Tudo bem, também. Mas assim, eu valorizo. Saber fazer um ao vivo é algo que conta muito. E ter contatos. Ter contato com as fontes, com o entrevistado, né, ali. Então, ter esse... Até a gente fala assim no meio, né, que quem emprega jornalista e é mesmo por ter esses contatos, para se ajudar, para conseguir as coisas. Mas, sem dúvida, tá informado, né, gente? Não dá para você... Até porque todo mundo tem essa informação, como você falou. Todo mundo tem aquela informação ali de primeira. Na internet. Então, se você vai pegar aquele assunto, você tem que ir além daquilo. Você tem que trazer um pouco mais daquilo ali que não seja o que todo mundo já sabe. Sim. E hoje em dia tá um pouco mais difícil, né? Você encontrar um profissional que queira aprofundar mais ali. Então acaba sendo um diferencial. Exatamente, acaba sendo um diferencial. É isso. Ô, Silvana, adorei essa conversa. Muito obrigada. Eu também. Vamos te chamar mais vezes. Queremos ter Silvana mais vezes aqui pra gente saber um pouco mais. Você vai lançar um podcast, não é isso? Sim. Então, quem sabe a gente pode te chamar de novo pra você falar um pouco também sobre esse trabalho, não é isso? Virei com prazer. Mãe pode, com Silvana Freire, porque mãe pode tudo, viu? Sim, então, às quintas, sim, toda 8 da noite, vai estar no meu canal. Pronto, então vai ser lançado hoje, que a gente tá gravando esse programa, vai ser lançado. Mas como esse programa vai ficar na grade, se você estiver assistindo, talvez você assista depois que o podcast já estiver no ar, né? Então já pode procurar. Mãe Pode, né? Mãe Pode com Silvana Freire. Pronto, ótimo. Muito obrigada, Silvana. Para você que está em casa, infelizmente o programa acabou. Na TV Câmara, a gente tem sala de imprensa toda quinta-feira às 13 horas, no canal 12.3. E na Rádio Câmara, toda sexta-feira, também às 13 horas, na 105,3 FM. Até o próximo Sala de Imprensa.